Bom, Lula e o próprio partido fora da realidade, mas uma realidade que a gente está vendo exatamente nesse momento, uma pressão principalmente no aspecto político, né, em relação aos desmandos, aquilo que está acontecendo no STF na figura do ministro Alexandre de Moraes. Será que nós teremos realmente sanções? Inclusive estão propostas para essa quarta-feira, votação inclusive do bloqueio de bens, se é que há bens ou existem bens do Alexandre de Moraes, Acabou de assim como votar, outros, Sérgio. né? Acabou de Ah, votar. votaram, professor? Informação de prontinha, saiu quentinha agora. O Opa, Comitê Judiciário do Congresso da Câmara dos Deputados Americanos, que corresponde à Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Brasileiro, aprovou a medida que impõe sanções a Alexandre de Moraes e membros do STF. Tá? Óbvio que isso ainda tem que ir a plenário, tem que ser aprovado pela Câmara e pelo Senado, e tem que ir a sanção do presidente Trump, mas foi aprovada. A outra notícia boa para nós que não gostamos desse governo é que ontem uma juíza deu ganho de causa a uma liminar do Rumble e da Truth Social, que é a rede social do Trump, na mesma direção. A imprensa brasileira tem noticiado erradamente que a juíza não aprovou a liminar, mas não foi isso que a juíza decidiu. Na verdade, o que ela disse é que, como o Alexandre de Moraes não está cumprindo o rito legal de notificação no estrangeiro dos alvos das suas sanções, que as empresas americanas não precisam obedecer às decisões de Alexandre de Moraes. A notificação em país estrangeiro ela tem que ser feita por um instrumento chamado carta rogatória, em que a justiça de um país comunica a justiça do outro país para que a justiça do país destinatário notifique os alvos. E o Alexandre de Moraes tem notificado por e-mail, tem notificado pelas redes sociais, e a juíza decidiu, então, que a Truth Social e o Rumble não precisam obedecer a Alexandre de Moraes enquanto ele não notificar pelas vias legais. Então ela diz que não cabia julgar liminar porque oficialmente não há uma decisão comunicada pelas vias legais por Alexandre de Moraes. Então, no intervalo de 24 horas, duas decisões importantes, uma da Justiça, uma da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, e mostrando que as eventuais sanções dos Estados Unidos ao Alexandre de Moraes e aos membros da Suprema Corte Brasileira estão avançando tanto pela via jurídica como pela via política e acredito que devem seguir avançando. em primeira mão, portanto, professor Paulo Moura trazendo essas informações aprovadas, por enquanto, na Justiça dos Estados Unidos, as sanções ao ministro Alexandre de Moraes, estender provavelmente a outros ministros, também familiares, ao que tudo indica, isso pode acontecer, ou a todos aqueles que estiveram envolvidos em algum tipo de perseguição, até mesmo a essas mídias, né, as empresas, né, norte-americanas, aí da Trump, X e outras, né? Professor, nós teremos agora dia 16 de março, como é que está essa mobilização, né, pela anistia primeiro, né, e também com outro propósito, né, contra esse governo que aí está? Olha, eu tenho visto uma mobilização muito grande nas redes sociais. Eu vou ao Rio de Janeiro, como eu sempre faço nessas grandes manifestações. Vou fazer uma reportagem completa da manifestação na Avenida Atlântica. E eu acabei de ver também mais uma notícia em primeira mão. O presidente Bolsonaro disse que vai convocar outra manifestação para o dia 6 de abril na Avenida Paulista. Então, acredito que teremos aí uma onda crescente de manifestações de rua em oposição a essas medidas autoritárias do STF e em defesa da liberdade de expressão e da anistia no Brasil. Bom, inclusive na última publicação que o professor fez no canal Dextra, fala exatamente sobre essa, entre aspas, né, esperança que vem dos Estados Unidos. Será que virá mesmo? Já está chegando, professor? Correndo o risco aqui de arcar com o custo, mas normalmente eu peço aos apoiadores do canal Dextra que me deem uma mãozinha para custear passagem e estadia no Rio de Janeiro, as passagens aéreas estão caras.
Tá certo. Professor, picotou um pouquinho mais, né? Teve uma interferência na transmissão, na internet. A última pergunta, né? Eduardo Bolsonaro está à frente, inclusive foi ovacionado no encontro com o presidente Trump, no último encontro realizado com a direita, lá nos Estados Unidos. Nós temos aqui também um possível apoio de Bolsonaro a Tarcísio de Freitas, governador, a eventual disputa à presidência da República. O senhor acha que isso vai acontecer ou não? É difícil de dizer, Sérgio, mas a pressão sobre o Tarcísio é cada vez maior. O que acontece é o seguinte: os grandes empresários brasileiros, os banqueiros, os donos do poder no Brasil, já chegaram à conclusão que o próximo governo terá que ser um governo que faça ajuste fiscal. O estrago que o Lula fez na economia brasileira é do tamanho do estrago que a Dilma fez, num espaço muito mais curto de tempo, né? Nós estamos com um rombo das contas públicas do tamanho da pandemia sem pandemia. E o PT não é o partido de fazer ajuste fiscal. Então, os empresários já estão em busca de um novo nome e, obviamente, que as referências da gestão do Tarcísio em São Paulo vêm à mente desse pessoal, né? E acredito que, à medida em que o tempo avança e em que o Lula vai perdendo apoio junto à opinião pública, vai perdendo o apoio do empresariado, que as pressões se voltem para que Tarcísio admita a possibilidade de concorrer a presidente. E acho que mais adiante, ano que vem, isso deve se definir, até porque o presidente Bolsonaro vai manter a candidatura dele enquanto puder, e o Tarcísio disse que só seria candidato com o apoio do presidente Bolsonaro. Então, nós só teremos uma resposta definitiva para essa pergunta lá na frente, né? Há outros nomes fortes nas pesquisas, Ana Michele aparece bem, Eduardo Bolsonaro aparece bem, mas acho que o presidente vai deixar para fazer essa escolha lá na frente. Bom, e lógico, toda essa situação acompanhada de perto. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela tua participação. Firmou a internet? Só pergunto, é espuma essa questão toda de troca de ministérios nessa atual situação? Primeiro a ministra da Saúde, agora fala-se de Fávaro na agricultura, duas áreas essenciais. Isso para movimentar, para poder tentar desviar as atenções? Ou é uma troca normal dentro de um ministério, dentro de um governo que está buscando um caminho, né, para ter um prejuízo menor, né, eleitoral? O governo está atrapalhado, viu? Eu estava vendo agora na televisão, ao meio-dia, no jornal da CNN, estão especulando com a possibilidade de trocar o Haddad do Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda, para articulação política, o que, para mim, cheira a sabotagem ao Haddad, né? Mas tiraria o Rui Costa da Casa Civil e botaria o Haddad lá. Eu acho que a gente está querendo tirar o Haddad, parece fogo amigo do PT, né? Com relação ao Fávaro, a questão está relacionada a uma proposta que está sendo especulada dentro do governo. Ela teria partido do ministro da Reforma Agrária, no sentido de que o governo estabelecesse cotas de exportação para o agronegócio, e no momento em que o agronegócio extrapolasse essas cotas, haveria um aumento de impostos. Medidas como aquelas que o governo Kirchner implementou na Argentina, que resultaram num fracasso econômico impressionante, né? E aí o Fávaro teria declarado que, se essa proposta fosse adiante, que ele desembarcaria do governo. Então, não sei se isso vai prosperar, eu acredito que não, talvez matem na raiz, né? Mas dá para ver o governo atrapalhado com essas questões, Sérgio. O governo está... né? Anunciaram a troca do ministro da ministra da Saúde pelo Padilha, tiraram o Padilha da articulação política sem indicar ninguém, ainda o cargo do Padilha está ficando vago e não se sabe quem vai para lá. Essas especulações afetando o Ministério da Agricultura, afetando o Ministério da Fazenda, afetando Casa Civil. O que eu fico imaginando a guerra de bastidor que não está acontecendo nesse governo, uns puxando o tapete dos outros, tá? Para quem é de oposição, tá... Realmente, né? E na prática, essa questão toda da troca de ministérios, inclusive do Fávaro, né, na taxação daquilo que for superior, né, a um limite, né, nada mais significa do que retenções e tentar controlar a inflação
jogando a culpa mais uma vez em quem? Naquele que produz alimentos, né, no agronegócio. Retenções vem aí, foi um fiasco na Argentina, e estão querendo implantar aqui, professor, para poder finalizar esse comentário seu, realmente deixa todo mundo de cabelo em pé, né? Que tudo é possível, né? Eu espero que a pressão da opinião pública faça o governo recuar, né? O Fávaro plantou a sua reclamação ontem e não houve mais repercussão, que é sinal de que talvez o governo tenha dado um cala-boca geral lá, e no sentido de impedir que esse tipo de medida prospere, dada a repercussão negativa, né? Mas a gente vê um governo atrapalhado, certo? Essas coisas vertem na imprensa, provocam ruído, colocam o governo em colisão com setores importantes da economia brasileira. Isso só faz aumentar a queda dos índices de desaprovação do governo, né? Então, o governo está batendo cabeça, está sem saber o que fazer, e não há sinais de que esse cenário vá mudar no curto prazo. Pelo contrário, a situação aparentemente vai se agravar. Sexta-feira tem transmissão ou dá uma pausa para o carnaval, professor? Não, toda sexta-feira tem live no canal. Aqui não tem pausa, nós somos escravos do algoritmo, né? Se não publica todo dia, derruba a audiência. Então, leva uma semana. A gente fica um dia sem publicar um vídeo, leva uma semana para recuperar a audiência. Então, eu publico todos os dias, e sexta-feira à noite terá live às 20 horas, como todas as sextas-feiras. Todo dia tem vídeo aqui no canal, toda sexta às 20 horas tem live no canal. Certo. Portanto, quem puder apoiar o canal Dextra do professor Paulo Moura, aí mais uma vez a participação dele conosco, acompanhando de perto tudo o que acontece na política, né, escancarada, infelizmente, né, desastrosa, que a gente está acompanhando, pesando no bolso de todo mundo, inclusive politicamente falando, juridicamente falando, justiça, tudo, enfim, né, um rosário aí, né, praticamente de problemas. Professor, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Um abraço, até a próxima. Obrigado pela oportunidade, Sérgio. Um grande abraço a você e aos amigos do Tempo e Dinheiro. Obrigado.